tocarem nesses crimes de homicídio, nesses crimes de competência do Tribunal do Júri, para que não se coloque nos termos de uma sentença condenatória que termina assim: anote-se o nome do réu no rol dos culpados, para que nunca seja: anote o nome da vítima no rol dos esquecidos. E vocês talvez não saibam, mas a rede da mulher, de proteção à mulher, está toda aqui. É impressionante. Eu finalizo recebendo essa homenagem com uma responsabilidade a mais. Todo dia a gente faz um miudinho, com muito comprometimento, com muita responsabilidade, com muito sentir. Mas agora mais ainda, porque toda e qualquer transformação importa. Isso é o meu mantra de todos os dias no trabalho. Então, que seja para todo mundo. Aí, nesse momento, eu vou pensar que essa é a vítima com relação à qual a gente pede legítima defesa, distrito primeiro legal, a gente pede clemência. E vamos lá. Eu tenho um corpo estendido no chão. Em vez de um rosto, uma foto de um gol. Em vez de uma prece, uma praga de alguém. E um silêncio servindo de amém. Quando esses grupos que chamam de neocagaço praticam o crime, é tudo silêncio. Ouviu? Não. Mas você estava lá, viu? Não. Olha, eu ouvi dizer, mas não sei nem quem foi que me disse. É a lei do silêncio. Se falar, morre. Então, foi cada um para o seu lado. Pensando numa mulher ou num time, deixei o corpo no chão e fechei a minha janela de frente para o crime. Doutora Dalva Cabral, seja muito bem-vinda à Rede Rio TV. Muito obrigada, boa noite. Prazer imenso estar aqui. Prazer é nosso receber aqui uma mulher do Tribunal do Júri, a primeira promotora não, veio já a doutora Mariá, mas não nesse projeto aqui, né? Doutora promotora também é um criminalista ou não? A gente que se especializa, na verdade, quando entra, se faz de tudo, né? O promotor de justiça, quando ingressa na carreira, ele faz atuação em todas as áreas, cidadania, civil, criminal, etc. Mas há 11 anos eu estou lotado no júri, ainda tenho atuado em cidadania também. A minha titularidade é junto ao Tribunal do Júri da capital. Então eu posso chamar o promotor de júri de criminalista também? Sim. Juiz também? Os juízes também, que atuam as várias criminais, eles são criminalistas porque é a pauta do dia a dia deles. Então, a gente acaba se especializando nessas matérias, fazendo cursos dessa área. Muito legal. Então, recebendo aqui a primeira promotora no projeto nosso Criminalistas aqui, doutora Dalva Cabral, é uma grande promotora do Nordeste, né? Eu estou ficando já com sotaque. Doutora, é um imenso prazer recebê-la aqui, a acusação. Até então tínhamos recebido as defesas, só defesas. Então agora vamos falar de acusação do Tribunal do Júri. Nós somos um canal entusiasta do júri, que transmite alguns tribunais de júri, aqueles que o povo quer assistir, aqueles que podem ser transmitidos, que os juízes autorizam, né? E eu queria já saber a opinião da senhora. O que a senhora acha da transmissão dos tribunais do júri? Tem alguma objeção? Melhora, piora, atrapalha? Olha, eu nunca tenho objeção. Da última semana, quinta-feira, foi perguntado às partes se haveria alguma recusa em que o júri pudesse ser transmitido. Jamais. Até porque a natureza do Tribunal do Júri é essencialmente trazer a população. É quando o juiz sai desse poder de julgar os crimes comuns e delega à sociedade, uma delegação constitucional, para apreciar os seus pares, julgar ali fatos e não pessoas. Eu gosto muito de enfatizar isso, que fardo seria julgar pessoas, mas julgarem os fatos que atentam contra o nosso bem maior, que é a vida. E aí, nessa toada, como falar? É claro que a liberdade importa, é claro que a integridade importa, mas ninguém defende integridade, liberdade, dignidade sem que seja vivo. E esse julgamento é de competência da sociedade, de pessoas do povo, de diversas áreas, de diversos graus de escolaridade. Então, nada mais natural que o povo, que essa sociedade conheça desses casos, do que acontece ali, inclusive o júri ocorre. É um tribunal normalmente muito solene, da capital são, eles têm aquele retrospecto barroco, muito dourado, muito pesado,
A gente atua com becas e togas que são no tom de preto, para que a gente traga um pouco do luto do Ministério Público. Nós, promotores, atuamos com dorsal vermelho, que representa o sangue. Então, eles funcionam de portas abertas. Qualquer pessoa que esteja do fórum, que queira ir assistir, é muito bem-vindo, porque ali é o povo judeu do povo. Na sua opinião, por que alguns juízes são contrários a essa transmissão, a essa exposição, né, sendo de um júri popular, justamente como a senhora colocou aí? Por que a senhora acredita que alguns se opõem a isso? Olha, a meu ver, alguns fatores podem tomar para essa recusa ou para esse desconforto. Por exemplo, no último que eu fiz, a gente tinha uma média de 30 a 40 pessoas que estavam querendo a justiça para a vítima, e a gente tinha uma média de 100 a 150 pessoas com a camisa de que o réu, o acusado, era inocente. Até aí, a mídia não está. Mas a mídia está do lado de fora e, automaticamente, há essa movimentação maior, tanto dentro do plenário, naquele burburinho, naquela manifestação. A juíza precisou tirar algumas pessoas que se manifestavam rindo, vaiando, aplaudindo algumas posturas da acusação e da defesa, e isso tumultua o jurado, porque o jurado, ele é uma pessoa do povo, ele não está ali com conhecimento técnico, ele pode também ser estudante de direito, advogado, bacharel, mas a regra não é essa. A regra é ser uma professora, um agente de saúde, uma liderança comunitária, um conselheiro tutelar, um médico, um enfermeiro, um gari, enfim. Aquela pessoa pode se influenciar por essa valorização, aspas, que aquele caso pareça ter. E quando eu digo pareça ter, eu preciso dizer que a mídia faz muito do trabalho, sobretudo do Ministério Público, porque a notícia entra na casa do jurado, entra na casa... Quando o jurado não sabe que vai ser jurado. Às vezes o júri acontece 20 anos, 15 anos depois. O jurado é jurado neste ano, 2023, mas ele não será em 2027, quando o caso for ao júri, por exemplo. Mas a notícia do crime aconteceu ontem, então ele abriu o jornal e viu. De maneira que eu tenho jurados hoje, em 2023, que podem ter ouvido falar do crime há 10 anos, há 15 anos, e ouviram a notícia que fulano foi o autor, porque a mídia faz um trabalho jornalístico, policial muito bem feito e muito de primeira mão, quase concomitante ou talvez, em alguns casos, junto ou anterior à polícia. Quando a polícia chega no local, a polícia técnica, o IC, o IML, ou seja o que for, já estão lá populares, dando a notícia para os repórteres de como aconteceu, onde a vítima estava, quem matou, como chegou, se estava só acompanhado. E aí alguém poderá estar se perguntando, mas será que acontece isso mesmo? Ora, Suzane von Richthofen, vamos para ela. Eu dou muito esse exemplo porque foi um caso que foi noticiado o mundo inteiro. Quando Suzane entra para ser julgada, ela era conhecida de todos os jurados. Então não adiantava desaforar, que é a expressão que a gente usa, e é jurídica, é técnica, de tirar um júri de uma cidade pequena, por exemplo, em que as pessoas se sentem amedrontadas ou influenciadas pelo poder político e econômico do acusado, e a promotoria, por vezes, pede que desafore para alguma comarca, que pode ser a mais próxima ou a capital, para garantir a imparcialidade do julgamento, já que no interior todo mundo sabe onde moram as pessoas, é muito fácil saber quem é jurado daquele ano. Mas aí não adiantava desaforar Suzane von Richthofen para canto nenhum, porque o mundo sabia que era ela. O Brasil, em qualquer lugar, do Nordeste ao Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Norte, conheceu a trágica história acontecida. É como Isabela Nardoni, por exemplo, que não recebeu em casa, de primeira mão pela mídia, essa notícia. Então, quando os promotores do caso atuavam ali, caso Marielle Franco e outros tantos, os jurados já disseram, eu já escutei esse caso, foi ele mesmo, eu ouvi essa reportagem. Então, o trabalho do Ministério Público se encontra, por vezes, até facilitado, se for aquele autuado da época, o acusado do júri. Porque aí não é só a fala do promotor, é uma mídia inteira noticiando, contando como foi, contando em momentos que há dor, há sangue, há muito sentimento, há muita emoção. E aí isso influencia. Eu só lamento nisso tudo. Eu penso, então, que os juízes receiam que essa cobertura pareça quebrar a paridade dos casos.
que aquele caso coberto mediaticamente ele é mais importante do que um outro. Porque eu lhe digo, em 23 anos como promotora de justiça, e os casos mais bárbaros que eu peguei não tiveram tanta cobertura midiática quanto alguns outros. Ou porque os agentes eram envolvidos na política, ou porque eles eram mais conhecidos, figuras públicas e notórias, é natural que a mídia chegue primeiro. Isso funciona até na vida cotidiana dos atores, atrizes, cantores, cantoras. Então, são pessoas públicas, mas a gente deseja que isso não ganhe uma maior importância do que os anônimos lá da periferia, que também matam e que também morrem e não têm a mesma sorte, aspas, de terem seus casos previamente conhecidos pela sociedade. Exatamente. Relembrando mais uma vez aqui, aproveitando o ensejo do julgamento da audiência de instrução acontecendo no mesmo fórum, salas lado a lado, uma da outra, do caso Henri Borel, lotado, tinha que trocar o público de tanto em tanto para que outros estudantes de direito pudessem entrar e ver um pouco daquela instrução ali. Do outro lado, numa sala vazia, acontecendo o julgamento do caso Agatha Félix, que é uma menina que morreu por um tiro, né? Ali na favela, na comunidade do Rio. E isso, quando explodiu, foi uma coisa, assim, todos os defensores, os ativistas, tal, todo mundo viralizou e engajou nas suas redes sociais falando do caso da Agatha. Mas no dia do julgamento lá só estava o pai e a mãe dela lá embaixo, dentro do plenário, e ali onde fica o público tinha duas pessoas, que era o avô e acho que a tia dela, e pouquíssimos repórteres. Então é realmente triste ver essas questões, né? Essas questões, especialmente vendo esses grupos de ativistas que usam a causa só até um certo ponto, depois desistem delas. É por isso que a gente fala que a gente pegar, a gente vai até o fim. Perfeito, Né? perfeito. Eu agora lembrei, inclusive, a esteira do caso da Isabela Nardoni, que esse julgamento, ele contou com uma estrutura ministerial muito boa, que não é a estrutura de todos os júris, uma maquete grande, para ver aquela questão do arremesso, como se deu e tal. E lembro como hoje, que eu fui designada para fazer um júri em Palmares, que é aqui na zona da Mata Sul. Esse caso distava do dia do júri para o dia do fato 15 anos. Isso é muito relevante e é muito desfavorável para a promotoria, para a família da vítima, porque o tempo não dá cobertura no vazio que as mortes dessas vítimas deixam nas suas famílias, na sua comunidade. Mas a sociedade tem uma cabeça extremamente lotada de tantas outras coisas e preocupações que parece que o tempo é borracha. Então, dói mais quando é julgado recente. Se o sistema de justiça é lento, e ele é limpo, ele tenta não ser, mas porque o crime é um aumento diário, a gente tem uma estatística crescente de crimes. E eu batalhava lá em Palmares, no júri de uma moça que teve um relacionamento afetivo, salvo engano, é muito difícil lembrar de tudo, e naquele momento ela dizia ao amante que não queria continuar sendo amante, que ele teria prometido desde os 15 anos de idade, queria assumi-la um dia, e que teria descoberto quem era a esposa dele. E ia dizer que se relacionava com ele há tantos anos. Ele, não, então vamos casar, vamos marcar o encontro para acertar o casamento e tal. E aí, o primeiro indício é que o carro dele funcionava com gasolina, e ele compra álcool. E esse posto diz, mas não quer abastecer? Ele, não, eu quero levar para eu mesmo colocar. E aí esse cientista diz, olha, como é que um carro funciona com um tipo de combustível e ele leva outro? E mais à frente vê-se uma fumaça muito grande, os carroceiros que passam, e já era o corpo da moça incendiado, porque ele marca o encontro supostamente para marcar o casamento, só que corta o bico do peito, ele raspa a cabeça, ele pratica com requinte de crueldade, antes de matá-la, vários atos de sofrimento e violência. E aí, anos e anos depois, nem a cidade lembrava mais. E eu vi ali no corredor as pessoas, não, que Isabela Nardoni, o julgamento é hoje, e eu, gente, o julgamento de Isabela Nardoni está lá, está sob o conselho de sentença de lá. A gente precisa lembrar de uma moça periférica que morreu aqui, que 13 anos, continuam 13 natais, 13 dias das mães, 13 dias sem ela, para que as pessoas descolassem um pouco da realidade midiática de Isabela Nardoni e viessem ali para o chamado responsável
responsável de ouvir as partes falando e julgarem por justiça e por justeza. É por isso que eu falo que a mídia tem um papel muito importante. Quiséramos nós que todos os casos fossem cobertos. Exatamente, seria sensacional. E a mídia depende, infelizmente, não vamos ser hipócritas aqui, doutora, do interesse público. E eu já falei isso aqui no canal, na época desse acontecido que me marcou muito, do caso da Ágata, né? Ah, vamos cobrir então, mas assim, ninguém quer assistir. E aí a gente faz como para pagar as contas? Então, o interesse público, infelizmente, é uma roda toda, né? Uma engrenagem que é social de estrutura, eu acredito, né? Que está na estrutura Sim. nossa aí. Eu percebo também que mulher criminosa vende muito mais do que a mulher vítima. Sem dúvida. A mulher criminosa, ela ainda é minoria. A última estatística que eu peguei, salvo engano, de 2020, 2021, nós tínhamos 95%, 95,4% de homens Sim. que sentam no banco dos réus e o que sobra mulheres. Essas mulheres que sobram, não raramente são negras e são pobres. Uma mulher, quando ela senta no banco dos réus, ela gera aquele sentimento de piedade, porque olham para ela pela raridade de ser uma mulher sentada ali, de ser, e veem uma possível mãe desfalcada do cotidiano com os filhos, uma possível filha desfalcada do provimento dos seus pais, uma situação que vai sendo contemplada por uma série de fatores. Será que ela está amamentando? Como é que esses filhos vão crescer? Será que, tirando para o sistema, eu não deixo esses filhos ao léu, aí uma atenção maior, para virarem drogados, virarem marginais, numa equação sociológica e extremamente pessoal. Quando, na verdade, a mulher vítima, que é o que a gente pega muito, e pega com força, porque o feminicídio é novo, essa tipificação ela é nova, qualifica, agrava o crime. Mas a gente tem muitos casos que teriam o carimbo do feminicídio e se contemplaram por, na época, não haver essa morte pela condição doméstica, de gênero, de desigualdade de gênero. Mas as mulheres, quando morrem vítimas de feminicídio, a gente ainda tem que escutar, e é muito bem-vindo o prontuário do feminicídio, o Estatuto da Vítima, que não se pode desconstruir a imagem dessa mulher, porque é absurdo, é uma excrescência, é estarrecedor, é desrespeitador, é completamente afrontoso com a família da vítima, que está num sepulcro, ter que escutar que a mulher morreu porque ela era simpática demais, era conversadeira demais, era mulher bonita e por isso estava sempre contemplada pelos homens, e a culpa então passa a ser dela de ser essa mulher bonita. Era uma mulher que gostava de sentar à mesa e conversar, então para outras mulheres e outros homens ela chamava muita atenção. E isso me faz lembrar de um júri que fiz, de um cidadão de bem, aquele cidadão que não nasceu para ser homicida. Mas aí eu vou simplificar ao máximo aqui. Esse casal resolve separar, tem uma filha tetraplégica, e aí, durante a separação, dividem um apartamento enorme. Ela compra a parte dele, ele se aposentou no mesmo estabelecimento bancário que ela, 11 anos de diferença de idade para o outro. Ela continua na ativa e aí compra essa parte dele. E como essa filha merecia e precisava de muitos cuidados, ela permite que por 8 meses ele permaneça morando no apartamento para dispensar esses cuidados da filha comum, já que ela continuava trabalhando. E a relação parecia amigável até o dia que ela arrumou um namorado. Então se davam muito bem. Filho morava no outro estado, mas dizia, não, meus pais se dão muito bem, acho lindo minha mãe deixar meu pai morando aqui, acho maravilhoso meu pai assumir minha irmã. Até que um dia, um colega de trabalho de ambos, porque ele também fora do banco, para deixar, e ele da varanda verifica que há um beijinho, e quando sobe, indaga dela, que já estava morando há 1 ano e 4 meses, que a construtora, a incorporadora demorou a entregar o imóvel, e diz, por que você beijou fulano? Ela disse, não, nós estamos nos relacionando, estamos separados, eu e você há muito tempo, o fato de você morar aqui foi uma concessão por nossos filhos, por nossa filha, mas eu tenho o direito de seguir minha vida, e você também. Então, eu estou namorando essa pessoa, daqui a um mês eu vou apresentar aos nossos filhos como namorado, que já conheciam, como colega do casal. Aí ele olha para ela e a ficha não caiu, quer dizer, aquela amizade que a gente tem que alertar para isso, às vezes é uma amizade na solitude, na solidão, na solteirice, no divórcio, mas a reconstituição dessa vida não é bem assim.
Quando ela entra para o banho, ele empurra a porta, vai com uma faca peixeira, ele corta em 17 pedaços essa mulher, e a filha ouve o grito, e ela tinha todo aquele dispositivo de pedir socorro, ela tinha campainha que dava na sala, ela consegue apertar o interfone, o porteiro atende e ela só grita. Mas os gritos dela ecoaram com o da mãe, enquanto viva estava. Nisso, o síndico e o porteiro arrombam a porta e, quando chegam, está ele debruçado sobre o corpo dela, dizendo: eu matei o amor da minha vida. O moral da história: ele é preso em flagrante, era um homem que até esse dia poderia chamar íntegro, digno, decente, bom pai, bom marido, até bom ex-marido, até o dia que ele viu que ela seguiu a vida. E aí, no júri, 3 testemunhas mulheres dele, da defesa, roladas pela defesa. As 3 mulheres me chamaram a atenção porque diziam assim: ora, como é que ele aguenta? Ela era aquela mulher carioca que usava um short curto, chegava para chamar a atenção dos nossos maridos. Ora, não eram nossos maridos, nos diz respeito olhando para ela. Ela chega para tirar a atenção dos nossos maridos. Terrível, ela canta, ela ria alto. Ela ria alto. E aí, para concluir, ele era o último a ser ouvido no interrogatório. Aí eu disse: o que dizem da sua mulher? O senhor já sabia quando resolveu casar com ela? Foram 22 anos casados. Aí ele disse: doutora, era exatamente isso que eu amava nela. Era essa risada solta, era esse pagode, esse samba bem dançado, era essa alegria que ela tinha, que tomava conta da mesa, e eu achava lindo. Era isso que me fazia ser apaixonado por ela. Esse jeito carioca de ser, de ver a vida, de encarar com muita leveza. Aí eu disse: e essa postura permissiva que se planta hoje aqui sobre esse corpo, sobre esse cadáver? Porque, na verdade, ela não está aqui para contar essa história, nem eu a conheci. É verdade? Ele não. Não é verdade. Ela chamava atenção, sim, ela era linda, sim, mas eu fui fraca. Ela, em momento nenhum, me desrespeitou. Foi a melhor mãe e esposa que eu pude ser. Então, perceba que até quando o acusado tem interesse na própria liberdade, se ele é honesto, criterioso, ele não macula a imagem de uma vítima morta, mulher. E ali todo mundo conspirou para dizer: ele fez uma grande obra à sociedade de tirar essa mulher vulgar, quase prostituta, que não servia para nada, e levou à morte, porque era demais aguentar uma mulher. É justamente o que você está falando, a mulher vítima. Seguindo a vida, né? Isso. Isso é raro, doutor, é raro, porque por muito menos as pessoas já saem difamando, né? A mulher, não é? Por muito menos. A gente tem aí o caso da Maria da Penha, que o marido tá indo de canais em canais querendo, eu nem sei como categorizar o que esse senhor fica querendo, porque a mulher tá a gente sabe a história dela, ela tá numa cadeira de roda, e tem gente que ainda dá voz para isso, e tem gente que ainda justifica isso, né? Não lê o processo para entender como é que foi que aconteceu essa situação da Maria da Penha, e fica dando palco para esse tipo de coisa. Mas esse é um caso raro, esse é um caso que pelo menos a memória da vítima não foi afetada aí. Que a senhora sabe muito bem que a vítima acaba sendo culpada quase que sempre, né, pelo próprio crime. Então, é muito complicado. Eu estava entrevistando um grande advogado criminalista aqui e eu perguntei para ele o que é um motor bom de se trabalhar junto. Aí ele falou assim, um doutor Daledoni, não sei se a senhora conhece. Ele falou: um promotor bom é um promotor que estuda o processo. Um promotor que vai para o ringue, né? Que vai, não foi essas palavras, obviamente, que vai para a batalha, que desafia a gente, que conhece tudo do processo, que vem mesmo, né? Ele diz: promotor ruim é aquele que, não conhece o processo, fica ali na barra da saia da juíza e ainda fica se apegando em causa, entendeu? Fica levantando pauta. Aí não dá, aí é complicado. Qual que é a sua visão a respeito? Olha, eu digo isso sempre com muito, eu diria, um orgulho bom, porque eu ingresso no Ministério Público em 1999 e tenho muito respeito por defesas técnicas. Aí, na via de mão dupla, qual advogado criminalista que eu gosto de enfrentar hoje? Eu fiz um júri com um excelente defensor público. Por quê? Porque ele é brilhante em conhecimento, ele é técnico, ele não disse eu disse o que não foi dito. Ele não disse eu disse que eu acho.
porque um promotor não tem direito de achar nada. A defesa ela pode usar 3, 4, 5 teses, 10, que é plenitude de defesa absolutória. Nós temos que ser fiéis à prova dos autos. Nós que desejamos honrar a nossa instituição, e mais do que ela, a nossa própria conduta, o nosso sentimento de moralidade, princípios. Então, quando eu digo bom orgulho de ter ingressado em 1999, porque até 88, nossa Carta Magna, promotor era chamado, promotor público de acusação, e eu não teria esse molde, esse perfil de ser o promotor que pega o processo e, ainda que eu não acredite na culpa, ter que pedir condenação, porque ali era o meu dever ser Estado de todo jeito, porque pedir a condenação do inocente é ser Estado de qualquer jeito, do pior jeito. Mas aí, é obrigação, doutora? É obrigação? Não é. Não é. Não. Né? Então, com 1988, a Constituição traz o promotor com esse novo viés de justiça. Um promotor que eu não estou aqui para menosprezar, diminuir absolutamente. Eu já fui advogada e pretendo, se o tempo, que está cada vez mais longe de aposentar, mas assim, ao tempo em que voltar a sê-lo. Eu acho a advocacia linda, necessária, é um serviço essencial à justiça, mas o advogado ele está ali para fazer a defesa do acusado. Se ele começa a tentar prejudicar o acusado, não, ele é culpado mesmo, porque a gente encontra advogados que dizem, se ele fosse culpado, eu diria, não. Se o acusado nega, se a prova conspira para essa negativa, o advogado ele vai tentar tirar a culpa, ele vai tentar absolver o cliente. Então, não é dizer, eu faço igual ao promotor, porque o promotor, se encontra a prova, pede a condenação. Se não encontra a prova suficiente, ele pode pedir a absolvição livremente. E qual promotor normal, que não seja um psicopata, um sádico, um doente, até um irresponsável, que pediria uma condenação sem encontrar provas? Eu não conheço. Então, se eu tiver margem de 0,1% de dúvida, às vezes a gente até tem a intuição. Eu, às vezes, tenho aquela coisa, foi ele, por isso, na minha cabeça. Mas e o processo? Diz o quê? Não, o processo diz que ninguém viu, ninguém ouviu falar, não sabe. Ah, mas é medo, não importa. No processo não tem culpa. Não há indício suficiente. Então eu peço a absolvição, saio muito tranquila. E digo, o Estado falhou. Por isso que eu digo, um promotor bom é um promotor sério, responsável, e que se apegue de fato à prova dos autos. Nada mais além disso. Advogado bom é aquele que não bota o promotor sentado no banco dos réus. Porque, às vezes, a fúria é tanta do advogado, a vontade de absolver é tanta, que ele se perde, de repente ele não está mais nem falando da vítima, ele já está agredindo o promotor. Parece que o réu, se entrar alguém ali, porque é um absurdo, querer cadeia, tal, é a pessoa. Mas é de quem mesmo que ele fala? Quer dizer, ele não se atém à defesa, ele não se atém à vítima, se ela contribuiu de alguma forma ou não para o crime, ele fica agredindo o Ministério Público. Isso é péssimo, porque ali não é um duelo de titãs, ali a gente tem uma liberdade de questão, a gente tem uma vítima quase vítima se ela sobreviveu. Por isso que eu digo, é um lugar de muito respeito, de muita solenidade. Para mim, o Tribunal do Júri é um solo sagrado. Eu passo mais tempo lá do que em casa com a minha família, então eu tenho muito respeito por tudo que acontece ali. E onde não há vencedor, não há, todos os lados perderam. Uma frase do mesmo advogado que eu citei antes. Queria falar do caso do médico do grande hospital que trouxe um residente, né? Acho que o nome dele era Amaro Gomes, um cirurgião torácico, que manobrou junto com outras pessoas ali a morte do assistente dele. Que caso foi esse? Bizarro. Explica um pouco pra gente esse caso. Bom, esse caso acontece o corpo é encontrado em Jaboatão. Então, esse júri, ele aconteceu lá. O foro competente foi Jaboatão de Guararapes. Eu fui designada para atuar nesse processo desde o início. E não por nada, os promotores de Jaboatão brilhantes, mas à época, por conhecerem esse médico, ou que morreu, ou que mandou matar, ou por terem alguma relação com alguma testemunha do processo, foram 2 ou 3 suspeições de colegas locais que não se sentiam confortáveis de atuar no processo, e aí houve a minha designação. De maneira que a instrução eu fiz toda. Foram 58 testemunhas ouvidas no todo, foram dias e dias, só os júris duraram, em média, 4 dias, de 2 agentes, o outro de 2 agentes, inclusive o mandante, mais 4 dias.
E a gente, naquela loucura de produzir a prova, se depara com um caso raro, porque uma defesa enorme, uma bancada de defesa muito grande. Eu tinha assistente na acusação, mas é importante colocar que eram um agenciador, dois executores, um filho do médico e o próprio médico como mandante. A prova era muito, muito clara, mas o mandante, hoje eu fiz o júri de um mandante, que foi condenado, mas o mandante é muito difícil de ser condenado, porque ninguém manda em voz alta, ninguém paga o crime com cheque, ninguém faz depósito ou PIX. O mandante geralmente é alguém que, para pagar uma dívida de tráfico que o pistoleiro tenha com ele, ou um favor, ou uma amizade estreita, ou uma raiva mútua da mesma vítima. Enfim, o mandante é um desafio para o Ministério Público conseguir chegar nele. Normalmente se chega por interceptações telefônicas ou por delação dos próprios executores ou do executor. Nesse caso do médico, o que nos choca? Inclusive, saiu veiculado no programa de TV, e eu lembro bem que, na época, junto com a juíza, a gente entendeu que o programa de televisão, que veio a pretexto de entrevistar o médico, poderia fazê-lo, desde que ouvisse todos. Ouvisse os réus pobres também, os acusados pobres, não só ele, que era pós-doutor, e era, inclusive, titular de 34 comendas e conquistas de cargo mesmo. Eram 34 títulos ao todo, pós-doutor, especialista, e vinha muita coisa. E o programa denominou o caso dos bisturis, e eu preferi chamar o caso dos pecados capitais, porque ali eu vi orgulho, eu vi vaidade, eu vi soberba, eu vi a ira, eu vi tudo isso numa construção que se faz do processo, inclusive amparado em outros residentes que ele traz para Pernambuco, e que não dá certo, porque ele pensava de uma forma, ele colocava os residentes na linha de frente dessa atividade que ele estava desempenhando torácica, quando, na verdade, os autos dão conta que ele era muito bom na parte de cardiologia, mas na vontade de ser titular nesse grande hospital, ele passa para torácica, que ele não era tão bom quanto na cardiologia. E aí ele precisava de gente boa, e era um captador de talentos, porque os dois que ele trouxe antes da vítima fatal também eram muito bons. E aí eles atuavam ganhando pouco, aparecendo pouco e trabalhando muito. O glamour era todo do médico. Aí por isso que eu falo da vaidade. De repente vem esse jovem trazido com a família para cá, e aí no auge da idade começa a trabalhar e começa a se surgir de algumas coisas, como, por exemplo, esse material é obsoleto, eu não uso, esse material é caro. Eu que estou na linha cirúrgica ali, eu não uso esse material. Não, mas a gente vai continuar pedindo, se eu sou titular e tal. Não, eu não vou operar, isso é muito caro. Tem um depoimento de uma paciente, do parente do paciente, que a barriga estava aberta. E aí vamos usar esse material. Ora, qual de nós não vai correndo no banco fazer empréstimo, pedir dinheiro, quando a gente tem um paciente na mesa, no bloco cirúrgico, na mesa cirúrgica, que o médico que a gente confia diz: eu preciso de 3 tubos de cola, de 2 tubos de cola. Cada tubo, em média, 5.000. Então, correr-se ali para pegar o dinheiro, entregar ali a cola, que era pega no próprio hospital, na verdade, que pagava em espécie, e essas colas eram descartadas. Então, esse médico, jovem, vítima, diz: eu não vou mais trabalhar assim, eu vou denunciar. E aí começa a fazer uma prova, é aprovado por todo mundo, mas tira nota baixa na matéria dele, por assiduidade, que chegava atrasada. Como é que eu chego 7 horas para a aula e chego atrasado na aula de 10? 7 da manhã eu estou no ambiente acadêmico e 10 eu não estou. Depois disso, outros tantos casos de hospitais em que foram juntos, e para levar esse paciente para o grande hospital, precisava entrar na fila do SUS, e a gente sabe como é a fila do SUS. Então, esse médico jovem tem muito do sonho, tem muitas aspirações e até ousadia. Aí ele diz: então, eu vou criar uma cooperativa com novos colegas, e aí nós vamos trabalhar aqui no Hospital de Câncer. Nós vamos tentar salvar vidas aqui, porque se a gente esperar que o pessoal daqui ache uma vaga lá, morre. E morreram muitos.
até que ele é escolhido para ficar no Hospital do Câncer. Por quê? Porque ele está atuando ali mesmo, ele está operando ali mesmo. E essas preterições, essas escolhas em desfavor do mestre foram deixando chateado. Há quem diga também que a escolha eletiva do outro para algumas cirurgias, os próprios médicos dizem, ele era um rapaz prodígio, ele era um rapaz que tinha dons, né? Era muito jovem, mas sabia o que fazia, e era o braço direito. Até que um dia o filho vem do Rio, e há relatos nos autos de que seria envolvido em tráfico ilícito de entorpecentes lá, do primeiro casamento. A mãe diz, leva, que aqui a coisa está feia. Quando ele chega aqui, ele era aquele filho que o pai sustentava, além da família, uma faculdade que ele não concluiu e dívidas de agiotas, dívidas de outras coisas tantas. E aí o pai diz, ó, tá ficando ruim, porque eu estou perdendo um cliente para fulano de tal. Eu não tenho como continuar bancando esses valores. E aí gera no filho aquele ranço de meu pai está me prejudicando, meu pai está faltando com o que sempre deu, porque ele está aperreado. E quem está aperreando é fulano de tal. Esse filho, então, se junta, arruma um amigo agenciador, que leva a 2 pistoleiros conhecidos, um dos quais não chegou a ser condenado, porque foi morto antes, numa troca de tiros com a polícia, ou a polícia matava ou morreria. E aí vem o executor, o agenciador, o médico e o filho. Mas é importante a gente dizer que é muito raro um médico que tinha uma vida estruturada, uma família aparentemente estruturada, que de fato não era, um médico que tinha tudo para aposentar-se fora do presídio, onde ele está hoje, cumprindo pena, e por uma fraqueza de valores, fraqueza de estrutura principiológica, manda matar, porque ele é visto saindo do banco com essa monta em dinheiro que resultou para a paga dos envolvidos no crime. No local do crime tinha digital do filho, numa lata, porque além de matarem, sequestraram a vítima antes, além de matarem, atearam fogo no carro com ela dentro. Então, assim, um crime muito, muito ruim, porque aos olhos das pessoas, por que esse médico tão famoso mataria um médico anônimo? Porque esse médico anônimo não era tão anônimo assim, ele era o grande médico nessa área. E ele estava já infringindo os interesses de quem se achava inatingível. Então, é aquela coisa da soberba mesmo, da vaidade humana, que desce uma pessoa que não tenha uma espiritualidade maior, um preparo. Porque a idade não é maturidade. Idade, às vezes, não tem muito a ver com isso. Mas não, aquele amadurecimento de gente jovem pode ser boa, gente jovem vem com novas técnicas e de repente tem direito de crescer também. Esse rapaz vem para cá com um filho de 2, 3 anos, o ego, e a mulher médica também, de repente uma tragédia. Chega em Recife, passa pouco tempo, era paraibana, a vítima, e é assassinada brutalmente. Então, o Júlio muito triste, porque a gente que não conhecia, eu nunca vi a vítima antes, mas a história da vítima nos faz chorar pelo tanto de vida e de coisa boa que ela poderia fazer para a sociedade, e ter esse ciclo interrompido pela vaidade e por tanta coisa de quem não precisava ter, porque já tinha um nome feito, já tinha um padrão de vida bom. Esse caso me marcou bastante. É um caso que a gente termina muito triste por ver ali a dificuldade e a fraqueza humana. Mas a vaidade, a inveja e o ego são as coisas mais presentes que a gente vê nesses crimes, né? E nem precisa ser em crime, em todo mundo quase. É triste ver como as pessoas têm ego frágil, como elas dão importância para isso, né? Para a questão do ego. É muito triste mesmo. Inclusive esses homens que matam as mulheres, né? Porque já era separado da mulher, voltando ao caso anterior agora. Já era separado da mulher, ela estava já estava um tempo, né? Tinha um outro relacionamento. Então, assim, qual o sentido dele esquartejar a mulher no banheiro, né? Esquartejou a mulher viva. E gostando tanto dela, porque eu digo sempre, os feminicidas, eles dizem que matam por amor. Eu digo, o amor não combina com a morte. Pode dar o nome de qualquer coisa, dar qualquer adjetivo para esse sentimento, mas amor não. Um amor que mata, um amor que prefere vergonha, ou é minha ou não é de ninguém, não é amor, é um distúrbio. E aí, a pretexto do distúrbio, é importante a gente falar também que quanto mais feioso o caso, mais assombroso, como eu chamo,
A sociedade contempla com loucura. Ah, não, só um doido faria isso, não. Às vezes a gente pede para um dissidente de sanidade, não tem nada de louco, é maldade. A maldade é uma realidade. Ela está entre nós, ela está entre gente. Aí por isso que as testemunhas às vezes dizem, fulano de tal, como era ele? Olha, para mim, ele era bom. Eu não tenho o que dizer, porque ele nunca me fez nada. Sim, mas ele era um latrocida, ele era um traficante, ele matou 3 pessoas, ele era um ladrão, ele matava simplesmente para pagar droga. Não, mas para mim... Então a gente precisa também desapegar disso. Não há gente boa para mim que é ruim para a sociedade toda. Não há gente boa para mim que da esquina mata outro ser humano, como mata uma barata. Exato. A questão de encontrar testemunhas também, né, é difícil, porque todo mundo faz esse não sei, comigo é bom, não sei, não quero saber, e não tô nem aí para a vida do outro. Infelizmente, a vida é assim. Doutora, a senhora falou também de uma questão importante aí, que eu já conversei com com advogados de defesa, e eu vi de uma promotora que agora seria interessante também, que é a questão da imputabilidade, inimputabilidade e semi-imputabilidade. Ninguém pede um exame psiquiátrico de um réu, de um acusado, de um investigado logo que ele é preso. Ninguém, nem o Ministério, nem o delegado, nem o Ministério Público e nem a defesa. Lá mais pra frente, geralmente, tá? Mas eu sou nova nisso aqui, tenho 3 anos aqui no investigativo policial, então a senhora, pelo amor de Deus. Mas lá pra frente, quando a coisa começa a ficar mais apertada, salvo em alguns casos, obviamente, que não tem como não pedir logo de início, que vê que a pessoa é maluca. Lá no final começa a pedir, e é sempre a semi-imputabilidade, nunca é a inimputabilidade. Né? Como que a senhora vê essa questão toda? E eu acho bem mal resolvida ainda no judiciário essas questões. Olha, o que acontece? O último plantão de custódia que eu estive, um rapaz entrou, a gente não teve condição de ouvi-lo, ele não dizia nada com nada. Então, embora ali não seja o momento da gente adentrar no mérito, ali é o momento de avaliar se a prisão foi legal ou não, eu ousei sugerir que tão logo esse processo chegasse na vara, se pudesse dar uma analisada, porque a gente tem a autonomia funcional de cada membro, então ele que teria que chegar a essa percepção, mas eu tive de cara porque a gente reunido na plataforma, eu pude ver a entrevista e era alguém completamente cheio de estudos. E não era, a gente conhece quando o acusado é extremamente confuso com umas coisas e é muito lúcido para outras coisas, mas ali ele era completamente estrambelhado para tudo, ele não dizia nada com nada, ele não falava, daqui a pouco ele ria, ele chorava. E aí, esse momento inicial, nunca se faz isso. Mais à frente, a gente vai ter 2 momentos. Aquele que as partes percebem notadamente, e eu lhe digo mais, ano passado eu vi um número, porque o júri é quase o último ato do processo, então ele já participou no mínimo de 2 audiências, vamos botar assim. E aí não se percebeu isso. Quando ele entra, aí ele começa, e não raras vezes pelo uso demasiado da droga mesmo, ele começa a dar murro na cela, ele tem crises de abstinência ali dentro, ele começa a dizer coisas que na frente do juiz, dos jurados, era uma tentativa de homicídio, me lembro bem, que aí eu parei, na hora do interrogatório eu pedi que fosse estourado o incidente, para que ele receba o tratamento, porque não adianta, é horrível para o presídio receber uma pessoa insana, uma pessoa comprometida com laudo psiquiátrico, e é horrível para uma pessoa doente ficar entre os bons, porque, assim, entre os bons que eu digo, sob o ponto de vista da doença mental. E aí ele fazia, porque quando eu me consultei com meu pai, aí chamava o pai, que era Lúcifer, e não sei o quê, parará, porque é ele que me ajuda, e ali era uma tentativa. E a juíza perguntou, o senhor mandou matar, foi o senhor que matou e não conseguiu, porque naquela hora chegou a polícia, as pessoas evitaram. Aí ele, não, naquele dia eu não consegui matar, não. Naquele dia não, porque para mim vida, o que é vida? Aí puxou do bolso R$10, aí vida para mim é uma pedra de crack, R$10. Não pagou, eu mato. Aí nesse dia eu não matei, não. Mas fui eu que matei, porque ele está morto. Vai ter outro processo que fui eu mesmo que matei, porque nesse dia ele deu sorte, aquele desgraçado, mas depois eu fui atrás e matei. Quer dizer, essa confissão, dessa forma fria, desprovida de qualquer valor humanitário, não é normal.
Aí a gente diz, ó, tá bom para promotoria. Sim, mas não é isso que a gente quer, a gente quer um tratamento. Bom para promotoria é condenar esse rapaz e mandar para cumprir pena numa penitenciária, numa cela que ele possa matar outros, porque a pena, que a gente sabe que no Brasil está longe de reeducar, de reabilitar, mas ninguém está lá para morrer também. Quando a gente coloca uma pessoa dessa, a gente sabe que está colocando o risco da morte lá dentro. E aí não houve júri, a defesa concordou nesse incidente e tal. O que acontece? A polícia no Brasil hoje é antimanicomial. Então a gente tem uma tendência de todo o sistema de não mais internar, de fazer aquele tratamento de ambulatório. São muito raros os casos daqueles que continuam nos hospitais de custódia e tratamentos psiquiátricos, e são aqueles casos em que a pessoa normalmente não tem ninguém para administrar a medicação e que sozinha ela não toma. São casos em que a pessoa, quando tem um surto, falta matar o médico e o próprio enfermeiro. E aí recebe a medida de segurança, que não é uma pena, é um tratamento, porque à época do fato ela não tinha condição de discernir o certo do errado e conhecer o caráter ilícito da conduta. Mas hoje, quem não conheceria que matar é crime? Eu diria que é preciso ser absolutamente inimputável para não saber que matar é crime, porque aí você diz, como é que fica a semi-imputabilidade? Gente, mais grave do que isso são os psicopatas que estão entre nós, aparentemente normais, né? E eles trabalham, eles são inteligentíssimos, eles desempenham grandes funções, mas se eles tiverem surto, eles praticam os piores crimes do planeta. Vem aí os bipolares, os esquizofrênicos, enfim, tantas patologias que não são casos de imputabilidade, que a época de qualquer perícia, ele pode sair como uma pessoa imputável. Mas a gente sabe que no surto é uma pessoa perigosa, periculosa no meio, capaz de destruir com uma bomba um cinema inteiro, um bairro inteiro, uma escola inteira. Então, não é uma questão chancelada na justiça. O que a gente tem são aqueles laudos de meio fim de processo, quando a gente escuta o acusado, o denunciado, e aí se diz, não, à época ele não tinha condição de discernir o caráter ilícito do fato. E aí vai para a medida de segurança. Preocupação que eu tenho, quando ele recebe a medida de segurança, a qualquer tempo, quem vai avaliá-lo é o médico, não é o juiz que vai estar avaliando a pena, que vai verificar progressões, regressões de regime. É o médico que vai dizer, não, ele pode sair daqui agora e ir para casa e ter o tratamento ambulatorial. E aí, que casa? Com quem? Eu recebi ano passado algumas demandas de colegas, Dalva, por conta da pandemia, e principalmente 2020, 2021, estão liberando 50 pessoas com laudos psiquiátricos de inimputabilidade para tratamento ambulatorial. A pergunta é, para que casa que ele vai? Porque ele matou a mulher. Os filhos não querem vê-lo. Para que casa ele vai se ele tem 3 processos da Maria da Penha contra a mãe? A mãe dele é uma idosa. Então é para a casa dela, é ela, idosa, que vai cuidar dele para tomar o remédio na hora, para que ela não seja vítima de um homicídio consumado. Isso tudo nos preocupa muito. E traz à tona um outro caso que eu fiz aqui. Eu tinha certeza que era impossível uma pessoa pegar uma criança de 5 anos, plena inocência, do mesmo bairro. A mãe brincava com esse acusado e de mau gosto, é verdade. Mas quando ele passava e ele era homossexual, ela dizia, vai para onde, fulana, bichona? Eram coisas do gênero. E ele parecia não se incomodar. Ele parecia receber a brincadeira com tranquilidade. De repente, um dia ele pega a pirulito, oferece para a criança, quando ela entra, ele faz sexo anal, tem o sexo oral, ele fatia a criança inteira, coloca na máquina de lavar da casa dele e vai procurar com a mãe. Ele vai pelo bairro, de rua em rua, procurar a criança que ele sabia estava na máquina de lavar sendo triturada. Eu disse, não há maldade que chegue nesse ponto. Isso é loucura. E fiquei muito ansiosa por esperar vê-lo no dia do julgamento, para ter essa impressão. De repente, chega um rapaz que o celular dele foi apreendido e a gente via fotos de inúmeras crianças fardadas, nessa idade média de 7, 5, até 3 anos, maternal. E eu pergunto, que o processo criminal é público. Robério, por que você tirava fotos de crianças com farda? Tesão.
doutora. Aí vamos fazer a perícia. Vamos fazer a perícia para meditar esse rapaz. Porque, assim, mandar para o sistema, inclusive porque no próprio fórum, quem estava na cela esperando ser ouvido na audiência e não no júri, já estava querendo matá-lo. Há uma lei paralela, lei que eu digo muitas aspas aí, porque não é lei, é digamos assim, uma carta de ordem no presídio, no sistema carcerário, que estuprou, chegou lá, eles pegam mesmo, é um crime para eles imperdoável. Então pode até matar para roubar, mas não pode estuprar. E aí eu tive o cuidado de dizer, tira esse rapaz da cela, porque senão ele morre aqui, ainda dentro do fórum, por conta do interrogatório. Eu sei bem que ele fez 2 perícias, todas duas. Ele é imputável, sempre foi imputável, ele sempre soube do caráter ilícito, de fato. Então, ele é um psicopata? Se ele é, ou se ele continua sendo, ele está preso, está condenado, cumprido pena numa penitenciária do interior, numa solitária, porque ele é realmente de uma índole perversa. Então, assim, é possível que lá ele não encontre o alvo que gosta, crianças. Mas na falta de, será que ele apenas corteja, assedia ou ele mata quem não topar as empreitadas e as investidas? Mas ele não é doente mental. Então é isso que é importante a gente colocar. A maldade existe. A maldade existe e a maldade é preocupante. Ela está desde o bombom com droga que se entrega na escola para uma criança, até numa Boa Noite Cinderela que se coloque numa festa, no copo de uma paquera, de uma namorada, de um traficante, até propriamente quem mata esquarteja no banheiro ou corta o bico do peito, ou o marido. E fiz esse júri, o último júri de 2022, ele quer voltar do interior, a mulher não quer, o carro é dela, a provedora da casa é ela, ele deixa ela no interior, volta, se encontra com a amante, quando ele chega, ela está na calçada, ele vai no carro. E aí eu deixo a pergunta aqui, a reflexão. Será que se fosse um outro homem, ele agiria assim? Nunca. Ele leva a bolsa no carro, ele leva o celular dela, qualquer dinheiro desse da bolsa, deixa a moça com nada na cidade de João Alfredo, aqui perto. E quando chega, que ela diz, rapaz, a vizinha precisou pagar a condução para eu vir, como é que você vem no meu carro, traz minha bolsa, meu celular, meu dinheiro, traz tudo. Eu nem a chave da casa aqui, eu estou na calçada, esperando. Aí ele olha para ela e diz assim, você quer saber? Isso é para quando eu quiser uma coisa, você atender. Não comece, nunca mais você fique retrucando. Quando eu disser bora, é bora. Aí ela diz, que história é essa? Você viesse de ônibus, não no meu carro, com a minha bolsa, com tudo. Aí ele, eu vou ali agorinha, acabar com você, eu vou tocar fogo na casa e em você. A mulher não acreditou. Aí eu escutei a defesa dizer assim, ora, como é que essa mulher fica esperando? Aí eu digo, ora, como é que essa mulher que vive 12 anos com esse marido vai achar que é verdade, que ele vai atear fogo nela? Volta ele com a garrafa PET de combustível, que no dia do júri disse que era para botar na moto, a mulher ainda está de bebidona na cama, acordada, ela ainda depois, ela ficou viva 3 dias depois disso. Aí ele olha para ela, eu não disse que eu ia acabar com isso, eu não aguento mais você. Divórcio, separação, não entrou na cabeça dele hora nenhuma de se livrar dela de uma outra forma. Ele simplesmente jogou o combustível, riscou o fogo, queimou o pulso, porque automaticamente estava molhado de álcool a mão e no que riscou. E o tornozelo tentando fugir. Mas ainda assim tratou de fechar a grade no cadeado, que os vizinhos precisaram arrombar. Onde tocavam nessa mulher, a pele caía. Tocavam na cabeça para confortar, o cabelo caía. Então, era um ficante? Não, era um marido de 12 anos que morava com ela, que diziam os vizinhos que tinham momentos de amor, mas quando bebiam, brigavam, e que nesse dia, para além da briga, ele disse, eu vou acabar com tudo isso, eu vou tocar fogo em você. E assim aconteceu. Então, a condição da mulher, aí está muito claro, é real quando ele pega o carro, quando ele diz que manda sou eu, na próxima obedeça, leva a chave, leva o dinheiro, leva o celular, enfim, a gente não acredita, é insano, é inimputável? Não, ele é tão imputável que ele disse que ela ficou com ciúme dele, aí foi tocar fogo no short dele, e aí se autolesionou. Aí eu perguntei, mas o cadeado, ela também se trancou? Seria um suicídio? Aí ele não teve resposta. Então são esses casos que a gente... Doutora, que loucura, que casos brutais, hein? Meu Deus do céu. E, gente do céu, tanto esse do homem que
da mulher, própria mulher, que ele aparentemente era uma pessoa bacana, mas fez isso com a mulher. Então, gente, não vamos subestimar ninguém. E quando não tá legal, né, tentar dar um fim nisso aí, mesmo assim com cuidado, porque Jesus amado, eles continuam mentindo até o fim. E esse rapaz da máquina de lavar, então, eu nem sei o que dizer. Era filho dele? Não, não. Era morador do bairro de Afogados. Agora a mãe vendia tapioca ou churrasquinho, não lembro, numa calçada. E aí era tráfico comum dele. Sempre que ele passava, ela soltava uma brincadeira, parecia se dar bem, tanto que ele vai procurar com ela, o filho. Só que um dia ele diz, no processo, que não aguentava mais, que não aguentava as brincadeiras dela, então queria fazê-la sofrer, resolveu então pegar o menino. Só que ele pegou esse menino, mas ele era acostumado a tirar foto de crianças porque era um pedófilo. Ele dizia que adorava ter relações com crianças. Então, é aquele caso que a gente não explica, senão pela maldade ou por uma patologia que o exame não acusou. O exame mostra que é imputável. Tipo transtorno de personalidade ou de caráter, né? Perfeito. É uma coisa complicada. Jesus, eu tô chocada com esses casos todos aqui. Meu Deus, haja estômago, hein, doutora? A gente fica muito, muito assombrada no início, né? Consternada também, mas com o passar do tempo, eu digo que eu não me acostumo, não, e eu não quero acostumar, não. A gente que trabalha com isso tem que continuar assustado quando encontra, para ter essa garra, essa coisa de correr atrás e buscar. Até porque me parece oportuno dizer que não tomou o carimbo do feminicídio, a capitulação, a qualificadora, mas Daniela Pérez, ela deixa para a história um legado muito parecido com o de Maria da Penha, mutatis mutandis, porque é uma luta de Glória Pérez muito grande para que se fizesse justiça ali e se entendesse que uma vida humana não é menos importante do que nenhuma vida do planeta, porque ela compara até com os pássaros, algumas aves raras, que o crime era inafiançável e o acusado ficava preso e quando matava um ser humano ficava solto, via de regra. E aí veio a lei dos crimes hediondos, que está bastante abrandada hoje, de quando ela começou, mas eu convidaria todas as pessoas que estejam ouvindo, eu estou pedindo para juntar isso nos processos. Eu tenho tido uma certa rejeição da defesa, mas eu não entendo por quê, porque está no YouTube. É uma entrevista que Glória Pérez faz com os promotores do caso Daniela Pérez, e ela traz algo que me emociona todas as vezes que eu escuto. Ela diz exatamente que é muito ruim uma justiça, como no Brasil, que trabalha em favor do acusado. Porque o acusado, ele é vivo. O acusado, ele produz prova. Ele produz abaixo-assinados, ele produz atestados de boa conduta, ele produz emprego, ele produz testemunhas de defesa. E a vítima, o que ela tem no processo? Ela não é conhecida do promotor. A vítima tem uma perícia tanatoscópica que diz sexo masculino ou feminino, altura, causa da morte e nada mais. Eu não sei quem foi aquela vítima para a família, para o emprego, para a igreja, para a comunidade, para o terreiro, para lugar nenhum que ela frequentasse de templo, de crença. Mas quem era aquela pessoa na rua? Nada disso chega, senão a versão do réu e de testemunhas que na polícia viram, depois ouviram dizer. Ou, às vezes, desde a polícia, para não se comprometerem, já não ouviram nem ouviram dizer. É um tal de o povo fala, a rua fala. E essa rua precisa ser acreditada, porque a rua é sinônimo de medo. Identificar quem, Antônio, Maria, João, significa, se matou fulana, vai me matar também. Então, Glória Pérez termina dizendo que esse sistema ali, quem fala pela vítima, tirando-a do túmulo, é a promotoria. A promotoria que nem a conheceu é quem fala um pouco dela, que resgata, que chega para a família e diz o que houve, está ameaçada, porque a família não sabe exatamente. Eu atendi uma senhora num balcão a semana passada que dizia: eu quero contratar um advogado de acusação. E eu disse: a senhora não precisa pagar nada, o Estado acusa. Eu sou a promotora, não sou do seu caso, porque cada processo tem um dígito e eu não era dígito meu, mas eu vou encaminhá-la para o promotor do seu caso. A senhora não vai gastar um centavo, a menos que queira ter um assistente de acusação. E a gente vai brigar, porque não é um caso apenas a mais, é o caso. Eu trato cada um assim.
quando eu termino, está lá hoje o que eu fiz, e eu estou abraçando de amanhã. E a gente precisa nem ter apego, mas precisa vestir essa camisa desse silêncio de vítima. E aí Glória Pérez diz, então, muito cuidado quando tocarem nesses crimes de homicídio, nesses crimes de competência do Tribunal do Júri, para que não se coloque nos termos de uma sentença condenatória que termina assim, anote-se o nome do réu no rol dos culpados, para que nunca seja anote o nome da vítima no rol dos esquecidos. Então, isso me emociona muito, porque o que ela traz em teoria é o que eu vivo na prática. O maior inimigo do promotor é a prova. Ninguém quer se comprometer. E aí a gente fica com uma história e fica com uma realidade. A gente não traz otário para o plenário. A gente fala de alguém. E o acusado fala dele e fala desse alguém que não está para se defender. Por tudo isso, a gente precisa ter muita responsabilidade ao tocar um processo de homicídio. A gente está com o tempo estourado, mas eu queria saber por que a senhora acha que a testemunha tem tanta cautela ali, se opõe tanto a ser testemunha, né? É difícil, né? Às vezes as testemunhas mais básicas de um caso não querem falar. Por que a senhora acredita que isso aconteça? Medo. É o medo. A gente tem um Brasil de uma desigualdade social absurda. A gente tem programas de governo que dão casa. A gente tem uma população em situação de rua maior do que nunca. Então, a testemunha, ela volta para casa, ela não troca de casa como troca de roupa. E quando ela volta para casa, o depoimento dela, que está no processo, tem lá um endereço de livre acesso do advogado do acusado, ela pode ser procurada, ela pode ser ameaçada. E eu pergunto, qual diria diferente de, se meu depoimento não traz a vítima de volta, eu vou ter que resguardar a minha vida. Por isso que eu digo sem medo aqui para você, que as mães, eu acho que mãe é por conta do útero. A mãe ainda é aquela informante que arrisca a própria vida para fazer justiça para um filho. O pai, menos. O irmão, quase nunca. O amigo, então, não. Nossa, nenhum Diz irmão. assim, eu entreguei a Deus, Deus está ocupado com tanto. Coopere, né? Porque o medo de voltar, de morrer. Aí uma mãe disse para mim, ele vai ver meu depoimento, doutora, porque eu tenho 8 filhos ainda. Aí eu disse, vai. Se esse caso for a júri, eu vou ter que veicular seu depoimento, a mídia. Aí ela disse, eu posso pensar, porque eu não quero perder nenhum filho a mais. Parou uns minutos, olhou e disse, meu filho vale a pena, eu vou dizer a verdade. E ela, sim, foi o único depoimento, a única testemunha que disse, de fato, eu ouvi de fulana, beltrana, que não falarão mais comigo, mas eu ouvi delas, quem matou foi fulano de tal. É muito difícil, a testemunha tem medo. Meu Deus do céu. E tem um pouco de ignorância nesse medo também. Não. Tem casos que não precisa ter tanto medo assim. Olha, tem casos. Hoje eu perguntei a uma vítima sobrevivente, que o tiro pegou nela também. Aí eu disse, o que você sabe sobre isso? Eu não sei nem porque que eu estou aqui. Eu disse, como não? Veja como já vim preparada para não ajudar. Aí eu disse, como não sabe? Está com o braço aí danificado, com uma lesão corporal. Então, você ouviu falar que foi fulano o autor desse crime, o mandante desse crime? Eu não ouvi falar nada. Eu digo, ouvi. Você nunca ouviu falar isso? Ele nunca. Eu digo, a denúncia acabou de ser lida e disse que foi ele. Ah, não, eu ouvi agora aqui. Eu digo, olha, é importante você falar a verdade, contribuir, porque você está viva, a vítima não volta, mas você poderá morrer. Então a gente tem que fazer justiça pelos outros, para a sociedade ser altruísta. Não adianta a gente achar que o mal só acontece com o outro. Exatamente. O mal está na rua. A gente pode um dia querer uma justiça que não esteja fazendo. Exatamente. A gente vai receber o que a gente deu, né? Sempre eu acho que a vida ensina, o universo ensina aí. E, cara, se você viu, fala. Se você tem qualquer coisa para contribuir, contribua. É difícil o trabalho do Ministério Público, hein? Muito difícil mesmo. Mas, doutora, eu amei a entrevista, amei a senhora ter vindo aqui, muito, muito, muito mesmo. Espero tê-la aqui em outras oportunidades. Sempre as portas vão estar abertas e realmente foi muito bacana, foi uma aula, assim, brutal, né? 3 crimes, meu Deus do céu, assim, mas sensacional também, viu? Olha, eu quero agradecer, viu? Agradecer a participação, o convite. Dizer que vocês que fazem a imprensa nacional têm um papel muito importante de conscientização da cidadania brasileira, pernambucana, da cidadania em geral,
porque a televisão, mais do que até a imprensa escrita, acessa todo mundo. Antigamente, há 10 anos, o crime não entrava na nossa casa em todos os horários, tinha uns programas só policiais. Hoje, está em todos os programas, porque o crime nos assombra de modo geral, generalizado e indiscriminado. Então, eu fico muito feliz de trazer essas histórias tristes, mas para que a gente advirta as pessoas a terem mais cuidado, a tocarem na alma humana com muita delicadeza e, ao mesmo tempo, perspicácia. Nem todo mundo é bom, nem todo mundo é ruim. E, assim, a gente fica à disposição sempre para participar, quando for convidado, e trazer esses casos para a população se instruir e motivar a juntar nessa transformação que é a luta pela justiça.